Na aula de hoje vamos falar sobre um movimento artístico chamado de cubismo. Os artistas, eles passaram a questionar o padrão clássico, ou seja, a arte clássica, o modo como os artistas clássicos faziam as suas obras. Aqui temos alguns exemplos de arte de obras clássicas. E esses artistas começaram a questionar essa forma de representação, de se fazer arte. Artistas como Georges Braque e Pablo Picasso, eles são exemplos dessa transformação, pois eles criaram uma nova maneira de pintar. Uma nova maneira de pintar ao representar um objeto. É como se esse objeto ele estivesse sendo visto de todos os ângulos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está sendo visto de frente, está sendo visto de lado. Ao mesmo tempo que ele está sendo visto de cima, está sendo visto de baixo. Ao mesmo sendo visto de todos os ângulos ao mesmo tempo. Por exemplo, essa pintura aqui. Reparem o rosto dessa pintura. Olhem só esse rosto. Ao mesmo tempo, uma parte desse rosto está de frente. E essa outra parte está ao nariz, de lado. Ou seja, eles representavam uma figura usando todos os ângulos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente via a imagem de frente, a gente estava vendo essa imagem de lado. Isso aqui é uma nova forma que esses artistas criaram para representar suas pinturas, diferente da arte clássica. Então, esse movimento ficou conhecido como cubismo. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse movimento chamado cubismo. Vamos ver aqui mais um, ó. Vamos entender um pouco mais sobre esse movimento chamado cubismo. O movimento artístico cubismo, ele teve origem na França. Ele recusa a ideia de arte como imitação da natureza e de pessoas. Eles não queriam imitar a natureza, não queriam imitar o real. Eles queriam criar uma nova forma de representar. Ele recusa a ideia de arte como imitação da natureza e de pessoas e se propõe a uma nova forma de representá-las por meio da fragmentação de imagens. Reparem só essa imagem toda fragmentada, ou seja, é como se estivesse em vários pedaços, é como se ela tivesse sido recortada e colada novamente. O cubismo tem muito essa característica dos fragmentos. E é como se esses fragmentos tivessem sido colados. É uma das características do cubismo. Primeiro vimos que uma das características é a questão dos ângulos. Eles representavam vários ângulos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente via uma figura de frente, a gente vê ela de lado, vários ângulos ao mesmo tempo. E também esses fragmentos. E é como se esses fragmentos tivessem sido colados. No caso, representados por meio da fragmentação da imagem. A ideia é pintar uma figura em diferentes ângulos, como eu falei, por meio do uso de formas geométricas. Eles também usam muitas formas geométricas. Aqui, ó. Reparem só, vocês conseguem identificar formas geométricas? Aqui, ó, fragmentos, aqui, ó, formas geométricas. Se você for analisar essa figura, tem muitas formas geométricas. Essa aqui, por exemplo, esse rosto aqui. Olha o olho, olha o olho. Reparem só no olho. É triangular. O olho humano, no real não é triangular. Só que eles não queriam imitar o real, eles queriam criar uma nova forma. Eles usavam muitas formas geométricas. Um triângulo, reparem só o triângulo. Tem vários. Aqui, ó, no chapéu dela, um triângulo. Esse nariz com cantos aqui, ó, quadrados. E novamente aqui, ó. Esse rosto, ao mesmo tempo que ele está de frente, ele está de lado. Essa mistura da gente ver vários ângulos ao mesmo tempo. O uso de formas geométricas e esses fragmentos. É como se essa figura tivesse sido fragmentada. Vários pedacinhos que foram colados. Aqui, ó. Vocês conseguem notar formas geométricas nessa figura? Essa aqui, no caso, nós conseguimos, apesar de não ser real, não estar imitando o real, a gente consegue identificar. É uma mulher
tocando um instrumento musical. A gente consegue identificar a figura que está sendo representada, mas de uma forma totalmente diferente do que era representado na arte clássica. Aqui, vamos fazer um comparativo do retrato clássico, de como os artistas clássicos representavam a mulher, por exemplo, e o retrato cubista. A forma de representar é totalmente diferente, como vocês conseguem ver. No retrato clássico, há essa preocupação de imitação do real, da natureza. E já no retrato cubista, eles não se preocupavam em imitar o real, eles queriam apenas se expressar livremente com as cores, com as formas. É essa a diferença entre o clássico e o cubista. Então, o nome cubismo, vou continuar aqui. O nome cubismo, ele lembra as várias faces de um cubo, ou seja, as várias maneiras de ver a mesma imagem. Porque o cubo, ele tem várias imagens e o artista cubista, ele quer representar, é como se ele quisesse representar todos esses lados. Como nós vimos aqui, ao mesmo tempo que ele representa uma pessoa de frente, ao mesmo tempo ele está representando ela de lado. Eles querem representar essas várias faces. Como eles queriam representar uma imagem vista de todos os ângulos. As várias faces do cubo, por isso o nome cubismo. Vamos dando prosseguimento aqui. Tem uma das características dos cubistas é o uso de colagens nas suas pinturas. E também esses vários pedacinhos e eles fazem a colagem desses pedaços, aí dá essa ideia de fragmentação. Essas duas obras eles utilizaram colagem. Agora, terminando aqui, eu vou deixar aqui a tarefa que vocês irão fazer. A tarefa vai ser, vocês vão fazer um retrato cubista. Aqui, ó. Que é totalmente diferente do retrato clássico. O retrato cubista, notem só as características, né? Não representa eles não se preocupam em imitar o real, eles fazem uma figura totalmente distorcida. Esse rosto visto ao mesmo tempo que é visto de lado, ele é visto de perfil. Esses uso aqui de, reparem só, formas geométricas, colagem, como eles pegam vários pedacinhos e colam esses fragmentos. Aí vocês vão seguir essas características do cubismo que eu falei aqui na aula. Aí vocês vão seguir todas essas características e fazer o retrato cubista, que, como vocês repararam, é totalmente diferente do retrato clássico. Aí agora, em seguida, vocês vão assistir um vídeo de como montar um retrato cubista. Vocês vão seguir o passo a passo ali e vai ter uma ideia de como vocês vão fazer esse retrato cubista. Agora vamos assistir um pequeno vídeo que ensina um passo a passo de uma colagem cubista. Fez no estilo cubista. Vamos lá. Ali recortou o papel no formato de um rosto, dividiu, tá montando ali o rosto. Dividiu no meio, fez um lado de perfil, um lado vai ficar de perfil, de lado, e o outro vai ficar de frente. Ele vai fazer essa mistura de dois ângulos ao mesmo tempo. A gente vai ver, ao mesmo tempo vamos ver o rosto de lado e o rosto de frente. Essa é uma característica marcante do cubismo. Ângulos diferentes ao mesmo tempo. De lado e de frente, esse rosto está. Isso aqui seria um retrato cubista.